A aula de hoje é transmissão das obrigações. Segunda parte, assunção de dívida e cessão de contrato. Bom, a assunção de dívida segue o Código Civil no capítulo inerente à transmissão das obrigações e trata agora da assunção de dívida, também conhecida como cessão de débito ou cessão de dívida. É semelhante à cessão de crédito porque há a transferência da obrigação, agora do polo passivo. A possibilidade da mudança da figura do devedor, não do credor. Mas há diferenças substanciais entre um e outro. Vamos à redação do artigo 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor. Então, isso é a assunção de dívida, um negócio jurídico bilateral pelo qual o devedor transfere a um terceiro a sua dívida. Mas aqui com uma questão primordial lá do artigo 299. Com o consentimento expresso do credor. Com o consentimento expresso do credor. Ao passo que na cessão de crédito o consentimento do devedor é irrelevante, basta ele ser notificado, ele não tem que consentir. Na assunção de dívida, o credor deve anuir, ou seja, deve concordar com a assunção de dívida. Ora, por quê? Porque o credor é o detentor do direito. O devedor tem a obrigação. Eu posso ceder tranquilamente um direito que eu tenho e dispor dele, sem que outra pessoa tenha que com isso concordar. Mas eu não posso transferir uma obrigação para com um terceiro sem que esse terceiro venha concordar. Daí a lei coloca a obrigação da anuência do credor. Então o devedor pode transferir a sua dívida desde que conte com o consentimento expresso do devedor. Segue o artigo, ficando exonerado o devedor primitivo. Então, entra um novo devedor, sai o devedor primitivo, e aí há a exoneração dele. Perdoado. Salvo se aquele ao tempo da assunção era insolvente e o credor ignorava. Aqui coloca uma ressalva da responsabilidade do antigo devedor. Bom, como é que funciona? Algumas características e etc. Bom, primeira característica e a mais importante, que só vai acontecer se assim o for, é o consentimento expresso do credor. Consentimento expresso do credor. Tanto que o parágrafo único do artigo 299, ele diz: qualquer das partes que assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida. Ora, então pode notificar o credor, fiz a assunção de dívida, eu sou o novo devedor, não é mais o antigo. Continua o artigo. Interpretando-se o seu silêncio, o silêncio do credor, como recusa. Aqui o silêncio interpretado como recusa. O credor recebe aquela notificação da assunção de dívida, fica em silêncio no prazo estabelecido, não foi anuída a assunção. Não pode exigir do credor que seja impelido a aceitar isso. Se ele quiser aceitar, o fará sempre de forma expressa. Mas há uma exceção, uma hipótese excepcional ao consentimento tácito, aquela prevista no artigo 303. Então, primeiro, a regra do 299, consentimento expresso do credor, reforçada pela redação do parágrafo único, que diz que se o credor for notificado para se manifestar, ficando em silêncio, é considerada recusa à assunção, o que só reforça o caput. Mas o 303 tem uma situação interessante. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Vamos fazer aquela reflexão novamente, lembrando
o que é um imóvel hipotecado. É um imóvel que foi dado em garantia a uma obrigação. Né? Um exemplo de um imóvel financiado em que o objeto do financiamento está em garantia para o agente financiador, através de uma hipoteca. Pode ser que a pessoa, o dono, vendeu o imóvel, tá? Vendeu o imóvel para um terceiro. O terceiro adquirente desse imóvel, que tem uma garantia hipotecária, pode assumir o pagamento dessa dívida da hipoteca, deste financiamento. Mas, o que diz lá? Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Aqui é o contrário. Então, se eu adquiro um imóvel hipotecado, assumo o compromisso de pagar o saldo devedor nas parcelas, notifico o credor hipotecário. Notifico o credor hipotecário que eu comprei o imóvel e agora eu vou pagar as prestações. Tá? Se ele ficar em silêncio em 30 dias a partir da notificação, passou os 30 dias, ele anuiu com a assunção. É feita essa distinção aqui, nesse sentir, na assunção de dívida, por quê? Porque a obrigação tem uma garantia. A obrigação não fica, não é um crédito quirografário que tem como garantia tão somente a figura do devedor. Tem como garantia um bem imóvel. Caso esse crédito não seja pago, o imóvel há de pagá-lo. Então, dada a garantia e a especificidade desse sentir, então, é que se permite a assunção de dívida com a notificação e o silêncio ser considerado anuência, concordância. Há uma distinção aí dessa característica da concordância expressa do artigo 299 e da concordância tácita pelo silêncio no artigo 303. Mas veja, o credor aqui no 303 não é obrigado a aceitar a assunção. É que se ele ficar em silêncio, entende-se que aceitou. Mas se ele se manifestar em sentido contrário, ele não aceitou. É somente esse o detalhe. Há duas formas de se fazer a assunção de dívida. A chamada expromissão e a chamada delegação. Como assim expromissão e delegação? Ora, a expromissão é mediante um contrato entre o terceiro e o credor, sem a anuência do devedor. Um terceiro assume a dívida, substitui o devedor em um contrato feito diretamente entre o terceiro e o credor. O devedor não participa dessa relação. Alguém assume sua obrigação. E daí a expromissão. Ou seja, na expromissão o devedor não participa, não tem consentimento. A outra forma é a delegação, mediante acordo entre o terceiro, o devedor, com a anuência do credor. Então, a delegação com a anuência do credor. Agora, tanto expromissão quanto delegação, elas podem ser liberatórias ou cumulativas. O que é liberatória? Então, liberatória havendo a sucessão integral do débito pela substituição do devedor na relação obrigacional, ficando exonerado o devedor primitivo. Ficando exonerado o devedor primitivo. Então, é o que diz a última parte do artigo 299. Na última parte do artigo 299 ele diz: salvo se aquele ao tempo da assunção era insolvente e o credor ignorava. Então, há totalmente a liberação com uma única ressalva. Única ressalva. Se o terceiro que assumiu a dívida era insolvente e o credor não sabia dessa informação.
Tá? O que é ser insolvente? Insolvente não é o inadimplente, aquele que não paga uma obrigação. Insolvente é aquele que, além de não pagar, ele não tem condições de pagar, não tem patrimônio para arcar com aquela obrigação. Então, se no momento da transmissão o novo devedor já era insolvente, então nesse caso permanece a obrigação ali, tá? No caso da insolvência do novo devedor. Tá? Mas o devedor originário, se esse novo devedor não for insolvente, o devedor originário está liberado. E aqui é importante que vocês sempre tenham em mente que insolvência não é inadimplência. Se o novo devedor não pagar, mas não é insolvente, permanece exonerado o devedor primitivo. O credor tem que usar de todos os meios e esforços para receber o crédito. Só será chamado devedor originário em caso de insolvência no momento da transmissão e o credor não sabia. E o credor não tinha como saber. Então o credor estava de boa fé. Só nesse sentido. A cumulativa é quando o expromitente ingressar na obrigação com o novo devedor ao lado do devedor primitivo. Na cumulativa, o devedor primitivo permanece na obrigação tal qual um devedor solidário. Tá? Entra, na verdade, um novo devedor que será chamado a pagar, tá? Mas que se não pagar, o devedor primitivo torna-se devedor solidário. Então a cumulativa ela ajuda um pouco, mas não ajuda muito o devedor primitivo, pois se o novo devedor não cumprir, ele vai ter que cumprir de qualquer maneira, sendo solidário ali. Tá? Então, tanto se for expromissão, né, se for delegação, ambas podem ser liberatórias ou cumulativas. Né? Mas quando seria utilizado a assunção de dívida? Ela é comum na aquisição de contratos de financiamento. Tá? E é comum quando há aquisição de fundo de comércio. Fundo de comércio não é os fundos de um comércio. Fundo de comércio, também conhecido como estabelecimento empresarial, por algumas doutrinas do direito comercial, como aviamento, mesmo que de forma simplória, nada mais é do que o conjunto de bens e obrigações que formam uma empresa. Então, o fundo de comércio acaba embarcando também que você assume as dívidas, a assunção de dívida. Não aí necessariamente. Quais são os efeitos práticos disso que vem a ocorrer? Primeiro, a substituição do devedor no polo obrigacional. O polo passivo muda, vem um novo devedor. Sai um, entra outro, com as ressalvas dantes feitas, ou seja, se cumulativo, o devedor originário permanece como devedor solidário, se liberatória, ele sai por vez. Tá? Outra característica são as extinções das garantias especiais. Vamos lá para o artigo 300 do Código Civil. Salvo assentimento expresso, o devedor primitivo, consideram-se extintas a partir da assunção da dívida as garantias especiais por ele originalmente dadas ao credor. Tá? Então, garantias especiais dadas por ele. Garantias especiais, bens imóveis. Digamos que o devedor originário deu um imóvel ou um bem imóvel através de penhor ao credor em virtude da dívida. Por que é especial? Porque é patrimônio dele. Ele agora, devedor, está saindo da obrigação. E está entrando um novo devedor. Ao sair da obrigação, ele leva consigo essas garantias. Porque se a garantia permanecer, é um bem dele que está garantindo agora uma dívida de um terceiro. Ele tem que concordar expressamente com isso. Senão ele deixar um bem dele garantindo essa dívida. Mas continua em relação às garantias, se foi dada alguma garantia pessoal também, garantia fidejussória, ou seja, uma fiança ou um aval. O fiador é uma pessoa
assim como o avalista é uma pessoa que garante a obrigação de um terceiro. Quando ele aceita fazer isso, é porque há uma relação de fidúcia, de confiança entre o fiador e este terceiro, entre o fiador e o devedor. O fiador aceita garantir a obrigação daquele devedor, daquela pessoa. Por isso é pessoal. Então, havendo a modificação, não só o devedor tem que concordar, mas nesse caso o fiador e o avalista também. E aí basta, para isso, socorrer lá do contrato de fiança e do Instituto do Aval, no Código Civil, que eles fazem menção expressa nesse sentido. Havendo modificação da pessoa garantida, é necessário que haja anuência dos garantidores. Então, você muda o devedor. O que pode levar, na prática, ao credor ter receios em consentir com a mudança se vier, de fato, a perder estas garantias. Essa preocupação do credor, mas ele vai ter que analisar caso a caso para ver se faz isso. Então, a extinção das garantias. E a permanência tem que ter das garantias a anuência expressa do devedor originário para que elas permaneçam, caso contrário, não permanece nenhuma. Ainda um outro efeito do artigo 301 que diz: se a substituição do devedor vier a ser anulada, aí aqui anulada, entenda o negócio jurídico nulo ou anulável, chegar ao ponto da efetivação dessa nulidade, restaura-se o débito com todas as suas garantias. Restaura-se o débito com todas as garantias que foram perdidas. Então, na verdade, no restaurar o débito é voltar ao status quo ante, como se nunca tivesse acontecido a assunção da dívida ou a cessão do débito. Salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Garantias prestadas por terceiro, a fiança. A fiança, o fiador está exonerado. Quando que ele não está exonerado? Se ele sabia do vício. Se ele sabia, por exemplo, que aquele negócio jurídico bilateral chamado assunção de dívida estava viciado com dolo, ou estava viciado com coação, ou foi feito mediante estado de perigo e o fiador sabia. Nesse caso, ele é chamado de volta. Caso ele não soubesse, estava de boa fé, não permanece como está. Então, estes são os efeitos e essa é a chamada, então, assunção de dívida. Então, o Código Civil, ele capitula, ele traz no seu título 2 do livro do Direito das Obrigações, as transmissão das obrigações, e em 2 capítulos da cessão de crédito e assunção de dívida. Porém, a doutrina, a jurisprudência e a prática do dia a dia fazem surgir uma terceira figura de transmissão das obrigações. Uma terceira figura. Que figura é essa? A figura da chamada cessão de contrato, ou cessão de posição contratual. Quando estamos falando em um contrato, a gente já não está falando mais só de uma obrigação. Um contrato envolve que necessariamente os contratantes eles têm obrigações recíprocas entre si. Então, em um compromisso de compra e venda, ao passo que o comprador tem a obrigação de pagar todas as parcelas, o vendedor também tem a obrigação de entregar a coisa. Não, enquanto o vendedor tem o direito de receber, ele tem a obrigação de entregar. Então, um contrato ele é mais complexo, porque a gente não está falando de uma obrigação separada, só credor-devedor. A gente está falando em posições em que ambos são credores e devedores. De obrigações que entram em conflito uma com a outra, mas no final se resolvem dado o objeto em comum. Então, a cessão de um contrato, ela trata diferente, e tem uma outra modalidade, porque facilita os negócios jurídicos sem você precisar encerrar um contrato, começar um segundo contrato. Então, o exemplo que eu dei anteriormente na cessão de dívida, ele se amolda muito melhor na cessão de contrato quando dá
transferência da venda do estabelecimento empresarial ou também do chamado fundo de comércio ou aviamento. A venda do estabelecimento empresarial, e para ficar aqui mais fácil, é errado falar, mas para vocês compreenderem de forma mais fácil, a venda de uma empresa, você não vende a empresa, você vende o estabelecimento empresarial. Quando o empresário resolve vender o estabelecimento empresarial, ele está vendendo tudo. Ele está vendendo ponto, está vendendo os clientes, está vendendo os fornecedores, está vendendo o mobiliário, o imobiliário. Se tiver, ele está vendendo todo o estabelecimento empresarial. Inclusive, ele está transferindo para o adquirente, para o novo contratante, as suas dívidas. Então, ao adquirir um estabelecimento empresarial, o que ocorre, na verdade, é a mudança do polo do contrato. Surge um novo contratante. Nesse sentido que a cessão de contrato ou de posições contratuais, ela consiste na transferência da inteira posição ativa e passiva do conjunto de direitos e obrigações, de que é titular uma pessoa, derivados de um contrato bilateral já ultimado, já concluído, mas de execução ainda não concluída. É um contrato que foi concluído, ou o contrato foi concluído, mas está em execução ainda. Então, o exemplo, vamos dar aquele que adquire um contrato de financiamento. Quem adquire um contrato de financiamento adquire para si a obrigação de pagar todas as prestações, mas também adquire o direito de ter a propriedade do bem, objeto do financiamento. Então ele, ao mesmo tempo credor e devedor, ele adquire a posição contratual. E aí a cessão de contrato, tal qual a cessão de crédito, a gente verifica cedente, cessionário e cedido. Cedente, o contratante que se retira. Cessionário, o contraente que entra. E cedido, o contraente que estava lá e não saiu, não foi para lugar nenhum. A cessão de contrato por si só, ela tem natureza contratual, ela é um contrato. É um negócio jurídico bilateral, um contrato disso aí. A cessão de contrato tem vantagem extremamente prática no dia a dia. Nessas a vantagem prática é que em um ato só você transfere todo o contrato, assim como na assunção de dívida, na cessão de contrato é necessária a anuência do cedido, você não transfere sua posição contratual sem que a outra parte tenha a anuência. Então a outra parte deve anuir com isso. Isso pode ocorrer por vezes aqui, e é interessante, hoje nós temos a possibilidade da portabilidade de dívidas, de um banco para o outro, e ocorre essa transferência de posição contratual quando uma dívida tem uma garantia hipotecária. Então, é possível isso. Então, tem que ter a exigência da concordância do cedido. O contrato base transferido há de ter natureza bilateral. O que é um contrato bilateral? É aquele em que há necessariamente duas declarações de vontade. Não é unilateral, que tem só uma declaração de vontade. E aqui eu diria mais do que bilateral, seria o bilateral composto, o chamado bilateral sinalagmático. Aquele que não basta só duas declarações de vontade, mas estabelece entre eles um sinalagma, ou seja, uma reciprocidade de obrigações. Uma reciprocidade de obrigações. Então, nesse sentido. Bom, quais os efeitos aqui desta cessão de contrato? Quais são os efeitos? Bom, primeiro, entre cedente e o cedido. Cedente é aquele que se retirou, cedido a outra parte que permaneceu no contrato. A cessão da posição contratual pode efetuar-se com ou sem a liberação do cedente perante o cedido. Ou seja, a depender do contrato,
Se o cedido anuir, libera o cedente. E aí ele não tem mais nenhuma responsabilidade perante aquele contrato. Não tendo liberação do cedente, permanece ele com vínculo de solidariedade, quase como um garantidor, assim como na assunção de dívida. Então percebam que a cessão de contrato ela é um misto da cessão de crédito com a assunção de dívida. Ela traz para a posição contratual os dois institutos. Tá? E usa com mais rigor a assunção de dívida, dado que há a obrigação da outra parte. Outro efeito, efeitos entre o cedente e o cessionário. O cedente, o retirante, cessionário, o que entrou no lugar dele. Tá? Para o cedente ocorre a perda dos créditos, ele não tem mais crédito, e das expectativas integradas na posição contratual cedida. Então ele não tem direito a mais nenhum crédito e as expectativas daquele contrato. Por sua vez, também está exonerado dos deveres e obrigações nela compreendidos. Não? Saiu fora e também está exonerado perante cedente e cessionário. Efeitos entre o cessionário e o cedido. Aqui, o cessionário entrou, tá? Substituiu o cedente e assume todas as obrigações perante o cedido. Normalmente, todas as obrigações perante o cedido, sem nenhum segredo. Tá? Esses institutos, seja cessão de crédito, assunção de dívida, cessão de contrato, eles são de extrema valia, de extrema importância para o direito privado, porque permitem que essas relações jurídicas, que esses negócios jurídicos ocorram, tá? Com maior liberdade, assim como é a própria do direito privado. Em especial, lá dentro do direito empresarial. É muito comum esses institutos. Ao analisar o sistema bancário, ao analisar o sistema de crédito, eles são construídos em cima desses predicados aqui da cessão de crédito, da assunção de dívida e da cessão de contrato. Porque a todo momento a gente fala de negociações são feitas através de transferência disso. O que é feito em mercado de balcão, o que é feito em bolsa de valores, envolve muito cessão de crédito, de assunção de dívida e cessão de contrato. Então, a substituição da posição contratual. Tá? São esses institutos aqui que, na base do direito civil, permite que negócios jurídicos mais complexos se realizem. E a responsabilidade dos contratantes são resolvidas aqui. Então, essa foi a aula, as duas aulas sobre transmissão das obrigações. Primeira parte, cessão de crédito. Segunda parte, cessão de dívida e cessão de contrato. Faço novamente a ressalva. Faço outra ressalva novamente para vocês. Leiam o Código Civil. Leiam o resumo. E leiam a doutrina. Vocês têm ótimas doutrinas disponíveis na biblioteca online, em especial nesse momento que vocês não podem ir até a instituição para tomar posse dos livros. Vocês têm todos eles com vocês, tá? Mas estudem isso aí. É um conteúdo bastante dinâmico de estudar, gostoso de estudar, tá? E vocês vão de perceber a utilidade disso na vida cotidiana. Tá? Aproveitem esse momento aí de turbulência e de isolamento severo forçado para ler, para estudar mesmo. Tenham consciência que não é férias. Né? E por último, deixo aqui meu pedido. Se você gostou desse vídeo, se você não gostou também, deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificação. Sejam todos muito felizes.